Daremos início nesse instante. A audiência pública cujo tema é o encerramento das atividades do Serviço Bancário do Banco do Brasil em Confidência, Minas Gerais. Convidamos para compor a mesa solene o ilustríssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal, Francisco de Paula Correia. O ilustríssimo senhor vereador vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Alcides Constantini. Ilustríssimo secretário da mesa diretora, vereador Wilson José de Andrade. Ilustríssimo vereador André de Godoy. Ilustríssimo vereador Antônio Aparecido de Freitas Bueno. Ilustríssimo vereador José Acácio Bueno da Silva. Ilustríssimo vereador José Antônio Teodoro. Ilustríssimo vereador José Aparecido Tavares da Silva. Ilustríssimo vereador Vanderlei Tavares de Mira. Ilustríssimo senhor prefeito municipal, senhor Décio Bonamici. Ilustríssimo vice-prefeito municipal, senhor Carlos Eduardo de Souza. Ilustríssimo major Márcio Coelho, comandante da 12ª Companhia Independente de Ouro Fino, Minas Gerais. Sargento Daniel, comandante do Destacamento Policial Municipal. Presidente do CONCEP, senhor Fernando Giacometti Soares. Representando o IFE Sul de Minas, Campos Inconfidentes, senhor Vladimir Fernandes. Representando o deputado estadual Inácio Franco, senhor Cláudio Brandão. Senhor Rafael Alexandre Carvalho Alves, gerente da agência Banco do Brasil Ouro Fino. Senhor Alex Ferreira da Mota, gerente da agência do Banco do Brasil Inconfidentes. Destacamos a presença do senhor Lucas Ribeiro, representando o ilustríssimo deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva. Neste momento, teremos a execução do hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor essa igualdade
Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil, som imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és forte e nobre do pulso, e o teu canto espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó Pátria Amada, dos filhos desses sombras do gentil, Pátria Amada, Brasil. Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra traz a vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tempos estrelaram, e dignamente louro dessa flor, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu na forja pura, e tem de amor. Do Brasil, ó Pátria Amada, dos filhos desses sombras do gentil, Pátria Amada, Brasil. Neste momento, realizaremos a leitura das correspondências recebidas pela Câmara Municipal relacionada a esta solenidade. Ofício número 98 de 2017, Segunda Vara Civil Criminal da Infância e da Juventude, comarca de Ouro Fino, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Francisco de Paula Correia, pelo presente, acusando o recebimento do convite de Vossa Senhoria para participar da audiência pública para discussão e deliberação a respeito do encerramento de parte dos serviços bancários da Agência do Banco do Brasil, que será realizada no dia 29/11 do corrente ano, com início às 17 horas, no ginásio poliesportivo Georgino Francisco de Azevedo Paiva, em Confidentes, comunico que, infelizmente, por motivos de urgentes compromissos pessoais e profissionais anteriormente assumidos, não poderei comparecer. Aproveito a oportunidade para agradecer o recebimento do tão honroso convite que enaltece a figura do Poder Judiciário, bem como para externar votos que sejam encontradas soluções pacíficas e conciliadoras, sempre em prol do bem comum, conscientes da necessidade de fomento à segurança pública e da necessidade da prestação de serviço à população. Sem mais, reitero cordiais saudações. João Cláudio Teodoro, juiz de direito. Belo Horizonte, 17 de novembro de 2017. Caro gerente Eduardo Diniz, com os meus cordiais cumprimentos, submeto a especial análise de Vossa Senhoria a reivindicação do vereador de Inconfidentes, ilustríssimo senhor Alcides Constantini, a fim de verificar a possibilidade da manutenção da prestação dos serviços desta instituição financeira à população daquele município. Considerando a necessidade dos mais de 3.000 correntistas e os 220 contratos de crédito rural vigente
conforme detalhado no ofício número 87 de 2017, do vereador Alcides Constantini, anteriormente Odair Cunha, secretário do Estado do Governo. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2017. Ilustríssimo senhor vereador Francisco de Paula Correia, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, com os meus cordiais cumprimentos, informo a vossas excelências que, lamentavelmente, não será possível comparecer à reunião dessa Câmara, a ser realizada nessa data, destinada a debater a segurança pública deste município, em razão de compromissos parlamentares que impedem o meu afastamento dessa casa. Farei-me representado, no entanto, pelo meu filho Lucas Ribeiro Silva. Coloco o meu inteiro dispor de vossas excelências para discutir todas as questões concernentes à segurança pública deste município e fazer os encaminhamentos que se fizerem necessário. Desejando pleno êxito ao evento, solicito-lhe a gentileza de transmitir as minhas cordiais saudações e o motivo de minha ausência a todos os participantes. Na oportunidade, renovo a vossas excelências o meu elevo apreço. Atenciosamente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, vice-presidente da ANMG. Para fazer a abertura dessa solenidade, passo a palavra ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes, vereador Francisco de Paula Correia. Autoridades aqui presentes, ouvinte da Rádio Difusora e da Inconfidentes FM. Neste momento, daremos início à abertura dos trabalhos da audiência pública e é com imensa satisfação que a Câmara Municipal de Inconfidentes promove essa audiência pública em busca de uma solução para o encerramento das atividades do Banco do Brasil em nossa cidade. A agência bancária do Banco do Brasil esteve suas atividades iniciadas nesse município de Inconfidentes em data de janeiro de 2013. Após o empenho de muitas pessoas que fizeram desta meta uma bandeira para que efetivamente todo o município, região, circunvizinhas pudesse ser beneficiado com o atendimento bancário local. Podemos citar que a agência do Banco do Brasil, instalada nesta cidade, beneficiou não só moradores, mas todo o comércio local, beneficiou estudante da EF, beneficiou agricultores, mas não houve somente benefício em prol da comunidade, pois o Banco do Brasil, podemos dizer, sem sombra de dúvida, o Banco do Brasil teve uma contrapartida considerável e podemos afirmar ainda que o saldo sempre foi positivo. Entretanto, a preocupação vem tomando conta da população, pois em data de 1/11/2017, o banco informou extraoficialmente que suspenderia o serviço bancário desse município. Fato esse realmente aconteceu. Não sabemos o certo qual o motivo do encerramento dos atendimentos por parte do Banco do Brasil, sendo que cogitou-se de forma errônea a ausência de segurança pública local. Assim, consideramos o prejuízo que toda a população está passiva
de sofrer e vem sofrendo. Considerando que o encerramento das atividades envolveu vários setores públicos, a Câmara Municipal, atendendo o pedido do povo, mobilizou-se. E hoje, através dessa audiência pública, convidamos algumas autoridades para expor informações a fim de subsidiar os debates com o tema do encerramento das atividades do serviço bancário do Banco do Brasil em Inconfidentes, Minas Gerais. Muito obrigado. Antes de iniciarmos o uso da palavra pelas autoridades convidadas, informamos que estão abertas as inscrições para que as pessoas interessadas do público usem da palavra por no máximo 5 minutos. Pedimos a todos o respeito rigoroso ao tempo concedido. Neste momento, passo a palavra ao senhor Rafael Alexandre Carvalho, gerente da Agência do Banco do Brasil de Ouro Fino. Boa noite aos presentes, boa noite o prefeito Décio, a quem cumprimento todos que compõem nessa mesa. Venho representando o banco nessa honrosa audiência, sabe? Sabendo da importância que o banco tem para o município, né? Fomos surpreendidos também com essa decisão, e essa decisão que ela veio em nível de diretoria. Então, assim, estou hoje aqui muito mais na condição de ouvinte, já que eu não tenho alçada decisória para tomar qualquer tipo de decisão em relação às atividades bancárias do município. Só enfatizo a população que o encerramento de numerário ele tem ocorrido em vários municípios, né? Inclusive até maiores do que a própria Inconfidentes, dado a uma decisão do ponto de vista efetivamente de segurança mesmo, segurança aos clientes, aos funcionários. Sabemos do impacto, da dificuldade que isso existe para a população, né? Então, assim, não se trata de uma questão local em relação ao município, mas uma questão de âmbito nacional, né? Toda e qualquer decisão que venha a ser tomada, me ponho a dispor para levar isso ao conhecimento tanto da superintendência quanto da própria diretoria do banco, né? E esperamos que tenha uma solução que seja o mais favorável para a população de Inconfidentes. A agência ela não está encerrada e não se cogita o encerramento da agência do banco. A questão do numerário, ela é específica dessa questão, mas todas as atividades bancárias, as operações de Pronaf, elas continuam sendo geradas, continuam sendo rodadas aqui na agência de Inconfidentes, assim como toda a assistência que é necessária aos correntistas do banco. E mantemos à disposição, né? Só. Passo a palavra ao senhor Alex Ferreira da Mota, gerente da agência Banco do Brasil Inconfidentes. Boa tarde a todos. Como o Rafael já comentou, a gente veio hoje mais como uma recomendação da nossa superintendência na condição de ouvintes e ressaltar que o atendimento da agência continua, só a questão do numerário que não está sendo mais feito aqui em Inconfidentes. Mas temos uma alternativa, a agência dos Correios, e para algumas transações também a gente consegue atender a população nos caixas eletrônicos que permanecem funcionando para as outras opções. E deixo me inteiro dispor para qualquer dúvida que o pessoal tenha, qualquer questionamento, para que a gente possa encaminhar para as instâncias superiores. E é isso aí. Obrigado. Passo a palavra ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, senhor Décio Bonamici. Autoridades aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras. É com muita tristeza
que mais uma vez estamos reunidos para tratar do fechamento parcial da agência do Banco do Brasil de Inconfidentes. Uma agência que custou muito suor de várias administrações. Lutamos muito para conseguir essa agência Inconfidentes. Então, está sendo uma surpresa muito grande para mim e para a população o fechamento parcial do numerário dessa agência. Logo que assumiu o mandato, em março, teve um comentário que a agência iria fechar. Reuni na Superintendência Regional de Varginha com o superintendente Fábio Azevedo, Portugal, aonde encontramos soluções e naquela época a agência não fechou. E quando reuni com o superintendente em Varginha, assumimos vários compromissos. Compromissos com a segurança da Polícia Militar, um compromisso que assumimos junto com o comandante do batalhão de aumentarmos o efetivo deste batalhão e também colocarmos câmeras monitoras em vários pontos do município de Inconfidentes. Câmeras essas que está sendo contratada a firma, o comandante Daniel que está vendo isso para o município. Então, a parte de segurança do município está sendo estudada, remanejada, tudo que está sendo necessário estamos fazendo. Agora, no início de novembro, para ser espontâneo, dia 8/11 estive, quando fiquei sabendo da segunda fechamento parcial dos numerários da agência, eu fui na Superintendência de Belo Horizonte, onde estive em reunião com José Vicente Lucas de Souza, o superintendente da Regional de Belo Horizonte, aonde eles me disseram que por eles não poderiam tomar decisão nenhuma de reabrir o numerário de Inconfidentes. Então peguei, agendei em Brasília, lá com o Paulo Rogério Cavarelli, o dia 12/12 agora, onde estarei lá com o o jurídico da prefeitura para nós vermos a possibilidade dessa agência retornar às suas atividades normais. Então, eu peço a todas as autoridades, a todas as pessoas que tiver poder de ação junto à direção do banco, que nos ajude, porque é uma grande perca para Inconfidentes. Inconfidentes, hoje, uma cidade praticamente com 10 mil habitantes, com a população flutuante que tem, ficarmos sem uma agência bancária com numerários. Termos que ir em Ouro Fino, com essa estrada aí que é um açougue, para nós sacarmos R$100. Que em Inconfidentes nós não temos uma agência para esse tipo de saque. Então eu peço aos representantes do Banco do Brasil e de todas as autoridades possíveis que possam nos ajudar, vamos somarmos forças para nós conseguirmos chegar ao ideal. Muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra ao senhor Cláudio Brandão, representando o deputado estadual Inácio Franco. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a mesa. Quero cumprimentar o presidente e cumprimento todos os vereadores em nome, cumprimento o nosso prefeito Décio, o vice do comandante daqui do local, gerente do Banco do Brasil, e a todos aqui que estão presentes. Quero cumprimentar também o Lucas, representando aqui o deputado também, tá? Quero aqui, gente, falar o seguinte: o deputado está numa reunião na Segov, resolvendo algumas questões de recursos. Tem alguns recursos até que o Décio, hoje já comuniquei ele à prefeitura, liberando aqui, então ele não veio, mas pediu que eu viesse. Como a gente tem sempre uma proximidade aqui, e a votação que o deputado teve na cidade, o deputado foi o segundo mais votado aqui,
e deve muito à Inconfidentes pela eleição dele. Fizemos questão de estar aqui e acompanhar. Eu sou o chefe de gabinete do deputado, né? Então o que a gente estiver colocando aqui tem o aval do deputado para que se resolva. Na hora que o Décio procurou a gente e falou que dessa questão do problema do Banco do Brasil aqui, a primeira atitude que a gente fez foi essa reunião no superintendente, fomos nós que marcamos e acompanhamos o Décio, né? E também estamos encaminhando essa questão de Brasília, né? Não a nível do deputado, mas a nível de deputados federais do nosso contato, e já foi marcado com o presidente do Banco do Brasil. Por quê? Estranhou muito a gente, e aí, com todo respeito ao Banco do Brasil, o gerente está aqui, o banco sempre fez uma propaganda de proximidade e que era o banco que tinha mais agências no estado de Minas Gerais, né? Então a gente está vendo um encolhimento disso agora, muito por a questão do banco alegar a questão de segurança, mas aqui em Confidentes teve um problema que aconteceu, mas que o prefeito fez um acordo com o gerente regional do Banco do Brasil, queria cumprir algumas coisas para que o banco mantivesse o numerário aqui, e aí realmente teve a surpresa de ter retirado e o banco ter voltado atrás numa decisão que já tinha tomado de manter o numerário aqui. Então, assim, não vejo incompetência nenhuma, muito pelo contrário do trabalho da Polícia Militar aqui, tanto daqui quanto da região. Quero parabenizar vocês por isso, pelo trabalho. Inclusive, em próprio Ouro Fino teve um problema que a polícia agiu de forma bem rápida e resolveu, né? Mas o que a gente queria saber, e aí a gente queria ouvir isso do Banco do Brasil, por que escolheram Inconfidentes, né? Qual é o critério, né? Se esse critério pode ser revisto, né? E por que não foi considerado essas ações de segurança que já combinadas entre o prefeito municipal e o gerente regional do banco, né? Que nesse ato representa o banco em relação às decisões aqui. Depois que o prefeito foi lá, a situação piorou, porque ele tirou o numerário. Nós tivemos o superintendente e ele ameaça fechar a agência se tiver qualquer problema aqui. Então o fechamento de agência não pode acontecer, é um fato hoje. Amanhã ela pode acontecer sim. Então, se a gente não mobilizar isso, e acho importante essa audiência marcada pela Câmara, por quê? Porque hoje tira o numerário, amanhã fecha a agência. Amanhã tem um problema, Ouro Fino, senhor gerente, o senhor vai ter um problema lá. O senhor vai receber mais 3.000 e tantas contas aqui de Ouro Fino. O senhor vai aumentar o número de clientes, diminuir e aumentar as filas, quer dizer. Então a gente entende, e aqui respeitando o Banco do Brasil, que é uma instituição muito importante, né? Muito importante e fez muito pelo país, tem feito muito, isso não vai mudar o nosso conceito do Banco do Brasil. Muito pelo contrário, se fosse uma coisa ruim, os moradores aqui queriam que fosse embora mesmo e fechasse, né? Mas a gente entende o seguinte, vão sobrecarregar o Banco de Ouro Fino, vai haver problema, né? Quer dizer, porque você tem mais 3.000, parece que me falaram informação, 3.200 novos clientes para você atender em Ouro Fino, que são daqui de Inconfidentes, né? Você vai deixar de atender próximo, né? Porque o superintendente falou com a gente em Belo Horizonte, mas hoje tem a internet, tem o celular. Prefeito, nós estamos brigando quanto tempo para a Vivo melhorar esse sinal aqui? Não tem sinal de celular, não tem como usar a internet, não está funcionando, não tem alguns lugares que não funciona, então não tem como ter essa proximidade. Então o que a gente vem aqui é colocar realmente a posição, o deputado vai fazer tudo que puder e que some e esforça aos deputados que são votados aqui e que são da região também para ajudar nisso, porque nós não podemos entender o seguinte, o banco é um banco que também tem uma finalidade social, né? Nós temos aqui Pronaf, nós temos aqui alguns programas importantes são colocados aqui que vão ficar, né? Você ter atendimento, né? O gerente realmente vai atender, a agência vai continuar atendendo, só que você não vai ter caixa, daqui a pouco vai ter menos funcionário, né? E eu sei que é uma decisão lá de cima, tanto que eu falei com o prefeito, vai em Brasília,
Você já foi em Belo Horizonte, ainda não resolveu. Vai em Brasília. E vai no presidente do Banco do Brasil, porque se você não for, não vai resolver. E talvez, se for, nem resolva. Mas nós vamos tentar. Não é? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tentar até o final. Por quê? Numa comparação meio esdrúxula, desculpa eu falar, mas é a mesma coisa você ter um açougue, ele ser assaltado e você parar de vender carne. Entendeu? Não vou vender carne, porque eu não tenho, eu estou sendo assaltado. Então o produto do banco, os produtos dele são financiamentos, mas é dinheiro. É dinheiro, a pessoa quer ir no banco, ela quer sacar o dinheiro, ela quer movimentar, né? E aí ela tem que pegar uma estrada para deslocar. Nós temos aqui 3 mil alunos. Então, assim, o que a gente pede, né, e que o prefeito vai a Brasília também, tem certeza que vai pedir isso, e que os vereadores querem, é que vai fechar. Por quê? Primeiro, quais os motivos que fecharam? Havia uma programação de segurança definida entre a Polícia Militar aqui e o gerente regional do banco e o prefeito. Então, assim, o prefeito cumpriu a parte dele. O banco tirou o numerário. Né? Então, assim, por quê que fechou? Qual o critério? E outra coisa, tem possibilidade de reverter? Né? O prefeito confia tanto no Banco do Brasil que a folha de pagamento dele é no Banco do Brasil. E o servidor que confiou no banco e que não tem o banco? Né? Então é a hora do banco confiar também nas pessoas de Inconfidência que estão fazendo um trabalho de segurança, apesar de segurança pública não ter que defender o patrimônio do banco, não do Brasil, do Itaú, de seja qualquer banco. Né? Mas é a parte que o prefeito está fazendo. E a gente quer isso, que o Banco do Brasil reveja e pense bem, porque não é simplesmente, eu tirei o numerário ali, mas tem um banco em Ouro Fino. Nós estamos empurrando o problema para Ouro Fino, nós estamos tirando as vantagens que o banco oferecia para o cliente aqui de Inconfidência, quando abre sua conta, você tem um banco aqui do lado da sua casa. Não tem mais, porque você não faz nada no banco. O banco é movimentar dinheiro. Né? Então, infelizmente, gente, a gente tem esse problema, a gente queria que... Desculpe eu alongar, prefeito, mas é porque eu tenho visto o quanto que isso está incomodando o prefeito e os vereadores, e todos lutando por isso, e o quanto isso está incomodando a população de Inconfidência, gente. E não é por uma decisão, a decisão é essa e pronto, acabou. Tem que ter parâmetros das coisas, tem que se comparar. Por que que o município vizinho, de repente, que foi assaltado 3 vezes, não fechou? Não tirou o numerário? Não pode ser assim. Não pode ser assim, vamos fazer porque aconteceu e lá é mais longe. Não é questão de distância, é questão de atendimento. Lá é mais longe, mas lá é banco, tem gente morando lá como tem aqui. É a mesma coisa, né? Então, assim, nós temos todo o respeito com o Banco do Brasil. O deputado sempre respeitou, a esposa dele é aposentada do Banco do Brasil, né? Sempre respeitou o banco, sempre respeitou, mas temos que respeitar a população de Inconfidência, temos que respeitar o município que está fazendo a parte dele para resolver o problema. Agora o Banco do Brasil tem que também chegar e falar, não, então vamos ter que ter um meio termo aí. O município fez a parte, nós vamos fazer a nossa também. É isso que eu queria, deixar aqui colocado nessa audiência. Tá? Obrigado, desculpa prolongar um pouquinho. Passo a palavra ao Major Márcio Coelho, comandante da 12ª Companhia Independente de Ouro Fino, Minas Gerais. Boa tarde a todos. Senhor Prefeito Décio Bonamite, a quem cumprimento todos os membros aqui do Executivo e do Legislativo, senhor Rafael, senhor Alex, representantes do banco, senhoras e senhores aqui presentes, estou representando o deputado Márcio Franco. Falo aqui em nome da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, responsável pela segurança pública para um público de aproximadamente 150 mil pessoas, as 9 cidades as quais nós representamos aqui no sul de Minas, de Borda da Mata até Albertina. Quando essa audiência pública trata de uma segunda reunião que nós, da Polícia Militar, participamos junto aos representantes do banco, junto aos representantes do Executivo, do Legislativo Municipal, na qual nós muito nos assustamos no primeiro momento, quando foi trazido através do deputado, que o fechamento da agência, o fechamento parcial da agência, se deu a problemas referentes à segurança pública. O que, conforme havia dito na reunião anterior, e foi muito bem dito pelo presidente da Câmara Executiva, da Câmara Municipal,
Foi uma situação meio errônea o que foi citado, o problema referente à segurança pública. E uma inverdade. No que diz respeito à segurança pública, o único aspecto que eu me limito a responder aqui é exceção feita aos questionamentos dos senhores e senhoras que abriram mão do tempo de senhores em casa para vir discutir um problema que é muito sério. É um problema sério, porque deslocar 10 quilômetros até o Ouro Fino para fazer um saque, a gente sabe toda a dificuldade, mas infelizmente, o senhor Rafael aqui e o senhor Alex também, eles não respondem diretamente, apesar de serem funcionários do banco, né? Eles repassam as diretrizes, as demandas de escalões superiores também, e acatam isso como tal. E creio que aqui de hoje deverão sair propostas, né, para que eles possam encaminhar aos escalões superiores deles, para que o banco possa rever realmente a situação da população de Inconfidentes que hoje se vê prejudicada. Apenas para relembrar, o banco aqui foi inaugurado, o Banco do Brasil, em 2013, como o senhor mesmo disse, né? 4 anos, quase 5 anos que o banco está instalado realmente em Inconfidentes com ações de atendimento ao público externo. De 2013 até hoje, o Banco do Brasil, nós tivemos aqui, temos registrados... Pode pegar aqui, Daniel? Pode. Registros de ocorrências policiais. Apenas 3 registros de ocorrências policiais na agência do Banco do Brasil em Inconfidentes. Um deles em janeiro de 2013, um em abril de 2015, e um, que foi o último, eu creio que o mais sério, né, Daniel, em agosto de 2016. Foi um roubo tentado na madrugada, e que eu me fiz presente aqui naquela madrugada também, junto com o Daniel e outros policiais. O que não justifica o ofício que nós recebemos, o meu comando superior recebeu, o escalão superior, sob a alegação da diretoria, do escalão superior do banco, que o fechamento das agências seria derivado a problemas referentes à segurança pública. Lembrando que segurança pública, como ela é previsto na nossa Constituição, é um direito, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Dever do Estado. Estamos aqui presentes para ouvir dos senhores e senhoras quais são os problemas referentes à segurança pública, darmos soluções, compartilharmos com os senhores e senhoras soluções para que o banco tenha condições, para que possamos oferecer ao banco condições de manter o atendimento na cidade. Direito dos senhores estarem aqui hoje reivindicando o atendimento na cidade. Temos pensionistas, tem pessoas aqui em zona rural que teriam dificuldade de deslocar até Ouro Fino para fazer um saque, entendemos perfeitamente, mas eu não vou me limitar a não entrar nessa seara desse assunto. Responsabilidade de todos. Quando a Constituição fala responsabilidade de todos, cada um de nós, cidadãos, somos responsáveis por medidas de autoproteção que nos evitem nos tornarmos vítimas da ação de criminosos. Responsabilidade de todos, responsabilidade do ente privado, zelar por sua segurança. Zelar por sua segurança, seja colocando câmeras, seja colocando alarme, cerca elétrica, cachorro pitbull, vigilância privada. Essa é a responsabilidade do ente privado. Dever do ente público, nós, policiais militares, prestarmos segurança para a sociedade. E isso, como acho que ficou bem claro na última reunião, o senhor prefeito, presidente da Câmara, com os demais vereadores que participaram, nós pudemos observar que não existe insatisfação da comunidade de Inconfidentes no que diz respeito à segurança pública de forma geral. Nós temos hoje um efetivo reduzido, que essa questão de políticas de Estado, tá? Hoje nós temos um déficit de policiais em todas as cidades do Estado, não é uma prioridade, uma preferência, uma exclusividade de Inconfidentes. Todas as cidades do Estado hoje estão com déficit de policial militar. No entanto, nós temos mantido a segurança pública na cidade dentro de padrões de níveis aceitáveis. Ao menos é isso que nos chega da própria comunidade, é isso que nos chega do senhor prefeito, é isso que chega do senhor dos vereadores, é isso que chega na nossa página, nós divulgamos no Facebook, onde cada um dos senhores e senhoras podem entrar lá e tecer críticas, comentários, sugestões.
Nós estamos abertos a estarmos recebendo os problemas, as soluções e estarmos discutindo junto com os senhores e senhoras todo e qualquer problema referente à segurança pública. Portanto, eu, em nome da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, eu venho aqui hoje para deixar claro, eu não posso falar pelo Banco do Brasil, como eu sei das dificuldades dos gerentes aqui presentes. Mas o problema do fechamento da agência do Banco do Brasil hoje, na cidade de Inconfidentes, não diz respeito à segurança pública. Eu rasgo a minha carta patente, que me tornou oficial da Polícia Militar, se o problema do fechamento for segurança pública em Inconfidentes. Senhores e senhoras, é só o que eu queria falar aqui. Deixo à disposição para qualquer questionamento, tá? Estamos à disposição aqui, ou eu, ou o Sargento Daniel, falando pela cidade mais especificamente, para qualquer questionamento dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador André de Godoy. Boa tarde, quase boa noite na transição, o qual cumprimento o prefeito, o vice-prefeito, os demais colegas vereadores, a todo o público presente. Bom, nesses 11, quase 12 meses, 11 meses à frente aí, trabalhando no Legislativo, a gente pôde aprender algumas coisas, né? Passei por diversas conversas, orientações, diálogos com a população, em que a gente possa estar diminuindo essa distância entre os poderes e a população. E disse uma vez sobre segurança pública, alguns moradores da zona rural sobre determinadas situações de roubo. Tive conversando, e claro que Inconfidentes não mostra um caos de segurança pública. Isso é determinante, visto os boletins e as ocorrências que estão aqui em Inconfidentes. Mas quero ressaltar algumas coisas. Ressaltar alguns pontos. Nós temos quase 10 mil habitantes, sendo quase 3 mil alunos do Instituto Federal, colocando a população em 7 mil da última IBGE de 7.200 habitantes. Dentro desses 7 mil, metade da zona rural e metade da zona urbana. E dentro disso, um pouco mais de 900 idosos. É nesse ponto de vista que eu quero colocar para o pessoal levar ao Banco do Brasil e os representantes, né? A facilidade de outras pessoas se locomoverem, né? Porque o que a gente está podendo ver aqui, que o banco indaga sobre segurança pública, cujo visto que o executivo já está trabalhando para fornecer elementos e subsídios para a segurança não só do banco, mas como uma segurança dos munícipes. Os dados da Polícia Militar são bem claros, né? Mostra para a gente, e a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. Então, esses pontos de vista nos mostra que nós temos aqui que levar a gerência, a superintendência, ou regional, ou federal do Banco do Brasil, para que eles nos tragam uma resposta concreta de qual é a verdadeira situação, se irá ter retorno ou não do numerário do Banco do Brasil. Para que, nesse ponto de vista de idosos, produtores rurais, moradores da zona rural e a toda a população de Inconfidentes, não fique descoberta com uma facilidade que uma agência bancária tem aqui. Então, é esses pontos de vista que a gente está aqui buscando veementemente. Ainda digo mais que nós estaremos, se Deus quiser, no Banco do Brasil, em Belo Horizonte, também para trabalhar esses pontos. E é isso que a gente busca, trabalho em equipe para fortalecer e tentar manter essa agência bancária, não só
com o seu trabalho administrativo, mas também com o numerário. Então eu gostaria de pôr, é uma cidade de pessoas de idade e que tem a metade de pessoas da zona rural, que também utilizam esse banco. Então a gente está aqui para trabalhar junto, para o que der e vier. Eu agradeço a todos. Passo a palavra ao vereador Antônio Aparecido de Freitas Bueno. Boa noite, público aqui presente, autoridades, pessoal aí da Polícia Militar, os assessores aí, o representante do deputado, os novos vereadores, prefeito, vice-prefeito e a todos. E a minha importância em questão ao Banco Brasil, nas nossas andanças aí pelo município, a gente tem ouvido bastante sugestões, pessoal, principalmente da zona rural. Hoje aí a gente pode estar presente aí, a zona rural aí, aproximadamente, ela se localiza entre de 20 a 30 quilômetros da agência de Ouro Fino. É uma distância, assim, que a gente pode ressaltar até longe pela distância, sendo que a gente já tem a nossa agência aqui em Confidência, então isso a gente está batalhando muito, como diz aí o nobre vereador André. Em breve, semana que vem, a gente está em Belo Horizonte, buscando recurso aí, vamos trabalhar em cima aí da agência, para ver o que a gente consegue. E como vocês podem estar vendo, hoje a gente temos, em Confidência, a gente tem de 3.280 novas contas. Como a gente não pode deixar escapar isso, a gente tem no nosso município, na nossa cidade, 3.000 alunos. Temos aproximadamente 7 firmas, as quais fazem os pagamentos pela a nossa agência, o Banco Brasil. E então aí a gente está trabalhando, a gente está lutando, pedindo aí os responsáveis aqui presentes, a gente está pedindo que vamos trabalhar junto, não vamos deixar a nossa agência fechar. Também pelo Pronaf, logo está chegando aí a colheita, o pessoal aí da zona rural precisa aí do banco aí, e a gente vai se empenhar, a gente vai dedicar, agradecendo aí também a todos pela presença, e o que depender da gente, a gente está aí. Obrigado. Passo a palavra ao vereador José Acácio Bueno da Silva. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades aqui presentes, aos representantes aqui, assessores de deputados, pessoal do Instituto Federal, prefeito, colegas vereadores, gerentes dos bancos do Brasil da cidade vizinha, e boa noite também ao público presente. Bem, estamos diante de uma audiência pública onde toda a população, onde os empresários, onde as autoridades, a polícia militar, todos estão presentes diante de uma necessidade, diante de um acontecido que pegou a todos de surpresa em nosso município, que é a questão da suspensão, parcialmente, das atividades do Banco do Brasil. Acredito que todas as autoridades, todos os presentes estão aí trabalhando, lutando, buscando aí alternativas e também soluções para tentar resolver essa situação que está perdurando aqui em nosso município aí há mais de 15 dias. O que me deixa um pouco até surpreso é que a gente ouvindo aqui os gerentes, o André e o gerente de Ouro Fino, eles estão aqui hoje representando o banco, mas como ouvintes, como os participantes dessa audiência. E eu acho que todas as pessoas que aqui estão hoje vieram para quê? Vieram para ouvir a hierarquia maior do Banco do Brasil, para dar uma justificativa, para trazer uma solução para os nossos munícipes. Ou seja, a audiência pública é para isso, para ouvir, para analisar, para levar para casa, para tentar entender o que está acontecendo.
E eu acho que é importante ouvir também a nossa população, ouvir o que eles têm a dizer e também aceitar sugestões para que tenhamos aí uma notícia, uma posição favorável para o nosso município, porque temos aí mais de 3.000 contas em nosso município. São 3.000 famílias que passam por aquele banco, que necessita dos trabalhos, que tem os seus afazeres, as nossas empresas, ao Instituto Federal, a própria Câmara Municipal, que trabalha com o Banco do Brasil, a Prefeitura Municipal, ou seja, somos todos dependentes dessa agência. Seria de suma importância que a superintendência regional, que o presidente do Banco do Brasil pudesse olhar para o nosso município com carinho, que desse uma acolhida favorável e que voltasse às atividades de cédulas em nosso município. Estive com algumas pessoas, a gente, como representante do povo, a gente anda muito, a gente ouve, a gente passa a interagir com os nossos munícipes, e durante esses dias que aconteceu essa suspensão provisória de cédulas em nosso município, tornou um verdadeiro caos, no sentido de às vezes por falta de tempo, falta de necessidade, falta de transição, para estar deslocando até a cidade vizinha, que é Ouro Fino, porque a gente sabe que os Correios, gerentes do banco, os Correios, eles têm um limite de atendimento em relação a saques, e isso dificulta um pouco a necessidade da nossa população. Sei que não é culpa de vocês, não é culpa de ninguém que está aqui, e sim uma ordem que vem lá de cima. Mas nós, como autoridades, como prefeito municipal, representante, deputados que tiveram voto no município, que têm força nas esferas estaduais e federais, eles têm sim a obrigação de nos representar. Porque de 4 em 4 anos vem o pleito federal, estadual, e nós estamos aqui para dar o nosso voto. O ano que vem está chegando. O ano que vem é ano de eleição federal. Então, nesse momento tão difícil que o nosso município está passando em relação à ausência do Banco do Brasil, em relação à transação de cédulas, é de suma importância que os nossos representantes federais e estaduais possam nos ajudar. É importante a audiência pública, para a gente ouvir, para a gente conversar, para a gente apresentar aos representantes, às autoridades, o que realmente que o povo precisa, que é a volta das atividades do Banco do Brasil como Estado. Agradeço a presença de todos, agradeço aos assessores, deputados que aqui estão, e que possamos trabalhar juntos para que tenhamos aí, nos próximos dias, uma notícia favorável para o nosso município. O meu muito obrigado. Passo a palavra ao vereador José Antônio Teodoro. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite, senhor prefeito, vice-prefeito, comandante Márcio Coelho, sargento Daniel, assessor Cláudio, do deputado Inácio Franco, representante do deputado Dalmo, Lucas, nosso assessor jurídico Greder, que está aqui presente. Boa tarde a todos. E gerente do Banco do Brasil e colegas vereadores. Quero aqui prestar aqui minha tristeza aí pelo
Então, está o fechamento pelo Banco do Brasil, como representante legal da nossa querida Inconfidente. Assim que foi anunciado o fechamento parcial, tão imediato o nosso prefeito com o assessor foi imediato pela superintendência em Belo Horizonte, correu rapidamente para o não fechamento e entristecido, tão preocupado por essa população da zona rural, que a gente sabemos que pelo último censo, que teve quase 8 mil, a população de Inconfidente, não contando com a população flutuante, que hoje com quase um pouco mais de 3 mil contas em aberta e 300 Pronaf, soma quase 40% da população de Inconfidente. Então, por que não esse banco não continuar aberto? E eu, como presenciei junto com Alcides Constantini em 2006, 2007, a abertura desse banco, um dos vereadores que estava junto com ele na Câmara. Então, lutamos junto para esse banco estar aberto e hoje está fechando. Hoje, quero aqui o nosso comandante, numa das reuniões, ele nos mostrou que em todo o Brasil, o Banco do Brasil estaria fechando quase 900 agências, porque hoje estaria tudo na era digital. E a nossa população de Inconfidente não é colocando que hoje está tudo alfabetizado, mas é a nossa população que não teve chance de estudar, não é que é analfabeto, é que não teve chance de estudar, não é que são pessoas que não têm estudo, não teve chance de estudar, não consegue hoje estar no nível de uma população jovem. E como é que vai ficar essa população? Se tem 40% dessa população que consegue manter um banco em aberto, em todo nível nacional, será que não consegue? Vamos parar e pensar em todos os municípios. Então hoje nós temos que lutar assim, por uma Inconfidente. Nós estamos pensando nos empresários, nessas pessoas da área rural, que hoje são 300 Pronaf em 7 mil habitantes. Então hoje nós temos que lutar. Então hoje é isso que eu peço. Se nós cruzarmos os braços, hoje é uma semente que estamos plantando aqui hoje. Estamos fazendo nossa parte. Eis uma palavra: o homem inteligente erra, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Muito obrigado, gente, e vamos lutar. Boa tarde a todos. Boa noite. Passo a palavra ao vereador Vanderlei Tavares de Mira. Boa noite, nobres colegas, a todos os representantes que estão aqui, prefeito, vice-prefeitos, e boa noite a todos que estão aqui. Eu, primeiramente, quando eu fiquei sabendo que o banco ia ter esse fechamento parcial, eu fiquei muito triste, porque Inconfidentes, quando essa agência veio para ser aberta aqui, abraçou a agência. Tem uma estrutura impecável que muitas cidades não têm. Fez aí onde que foi posto o Banco do Brasil e acolhemos a agência. Eu mesmo, particularmente, transferi minha conta para Inconfidentes, que a minha conta era de Ouro Fino, e venho trabalhando aqui. E por incrível que pareça, o Banco do Brasil, da noite para o dia, sem dar satisfação para nós correntistas, fechou. Eu acho isso um absurdo, um cúmulo. É uma falta de respeito com nós. Porque se nós temos as contas lá, porque nós confiamos no banco. E agora o banco fecha, não dá satisfação para o povo, e assim acabou. Eu acho que culpa não é de ninguém, mas nós que estamos aqui como vereador, prefeito e representante do município, temos dever sim de correr atrás. Porque se nós não pegar o trem para a cabeça, quem vai pegar? Entendeu? Então a gente tem que trabalhar assim, e o que depender de mim, estou correndo atrás, fui para BH, e estamos lutando sim para essa agência. Não estou aqui culpando ninguém, sei do esforço do Alex, que é gerente aqui, ele também tem uma hierarquia que veio lá de cima, e isso não é culpa dele, mas eu acho que o banco tinha que comunicar, pelo menos os correntistas, porque nós depositamos nosso voto de confiança no banco, quando abrimos as nossas contas, pessoas que fez Pronaf e vai nessa agência bancária.
da noite para o dia, a agência fecha sem dar satisfação para o povo. E o povo como que fica? Ficou aí sem saber o que fazer. Eu, particularmente, trouxe a minha conta de Ouro Fino para Inconfidentes. Se realmente esse banco vir a fechar, eu vou tirar minha conta do banco. Levo para outro banco. Porque é uma falta de respeito comigo, como pessoa, como cidadão, que depositei meu voto de confiança nessa agência que está aí. E outra, eu acho que nenhuma cidade fez o que Inconfidentes fez pelo Banco do Brasil. Tá certo? Eu acho que culpa não é de ninguém, mas nós que somos autoridade temos dever sim. Tá certo? Muito obrigado, uma boa noite. Passo a palavra ao vereador Wilson José de Andrade. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito, Décio, o vice Du, os demais vereadores, autoridade aqui presente, o Alex, o gerente de Ouro Fino e o público aqui presente. Meu boa noite. Começando aqui, eu queria que fosse levado junto à Força Maior do Banco do Brasil a nossa tristeza do fechamento parcial das sedes aqui em Inconfidentes. A gente vê que nós ficamos aqui um pouco amarrados. Se a gente precisa depositar um cheque aqui, nós não conseguimos, porque o correio não aceita depósito de cheques. Aí temos que locomover para Ouro Fino. Se a gente precisa fazer um saque, depende dos horários, a gente não consegue. Quem tem a facilidade de locomover, é mais fácil. Mas tem outras pessoas de idade, ou algumas pessoas que não têm automóvel, que dependem de ônibus. Os horários, tem um horário que você vai cedo, só consegue voltar na hora do almoço. A pessoa depende de estar lá em Ouro Fino, ele acaba gastando mais em Ouro Fino. E a perca para a nossa cidade aqui é grande. A nossa cidade só tem a perder. E nós que somos correntistas do Banco do Brasil, acabamos também ficando à mercê de uma falta, às vezes, de consideração com a gente. As pessoas aí que ainda está sendo a parte mais burocrática, de papel, só que na verdade o que a gente necessita mesmo é de um banco que ele esteja funcionando 100%. É isso que a gente espera, que vocês levem a parte de seus superiores, para que tenha mais olhar com carinho para a nossa cidade. Porque uma cidade sem uma agência bancária, ela fica um pouquinho meio perdido. Se tem um empresário que quer vir para a cidade, a primeira coisa que ele pergunta, aonde que fica o banco? Aqui não tem banco. A pessoa já fica meio, caramba, mas eu vou trabalhar numa cidade, vou fazer um investimento numa cidade, e ela não tem um banco, a pessoa já começa a olhar para outra cidade, que tenha mais facilidade. Então, o que eu gostaria que vocês estivessem pedindo, levando esse recado aos seus superiores, e é um pedido do povo de Inconfidentes, para que volte a agência a funcionar 100%. Esse daí é um desejo das pessoas que a gente encontra, das pessoas que são correntistas do Banco do Brasil, que a agência volte a funcionar, pedindo aí aos nossos representantes, os deputados que estão aqui, e que vamos lutar, não vamos deixar de lutar um minuto para que essa agência volte a funcionar 100%. É esse o desejo do povo de Inconfidentes. Boa noite. Passo a palavra ao vereador Alcides Constantini. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa aqui, senhor prefeito, vice-prefeito, assessor do Inácio, polícia militar aqui presente, o presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores,
Gerente aqui, Alex, gerente de Ouro Fino. Bom, gente, a gente trabalhou muito para construir essa agência aqui do Banco do Brasil e viajou muito. Em 2007 fomos para Brasília, fizemos um apanhado da cidade em termos de economia, estudamos toda a extensão econômica do município e demos entrada lá no Banco Central, que foi através do Adésio, que era presidente na época, e o Danilo. Então nós tínhamos que montar um eixo para trazer essa agência para cá. Essa agência não viria aqui, é bom você saber. Ela iria para Luminárias. Mas com a costura lá em Brasília, ela acabou vindo para cá, né? E esse eixo foi construído junto com o INF Sul de Minas, o qual agradeço aqui, né? Na época a pessoa era o Betão, que era o diretor. O caixote foi feito pela prefeitura e dentro foi feito pelo Banco do Brasil. E nasceu assim a nossa agência 4865, né? E hoje o que a gente vê assim, eu trato até, a gente que participou de toda a história, participou da inauguração e participou da vida da agência, e ela começou a fazer parte da vida do povo de Inconfidentes, né? Eu vejo aqui muitos trabalhadores rurais, né, do bairro da Boa Vista, a zona rural quase inteira está aqui. Está aqui por quê? Porque tiveram qualidade de vida através de um banco, né, do Brasil, que veio com políticas que realmente foi de encontro ao interesse, né, de vocês, para melhorar a vida de vocês na roça. Hoje a gente anda na roça, a gente vê secador de café, trator, a gente vê muita coisa que um programa, né, que foi criado na gestão passada, chegou até vocês, né? Então, esse fechamento da Agência do Brasil de Confidentes, não vou aqui... a gente vê, conversando em Belo Horizonte, um rapaz teve a coragem de me falar que isso aí é da fatura, isso aí tem que cobrar da fatura do Temer, né? Eu falei, não, mas tem outros caminhos, né? Outros caminhos. A gente fica assim muito triste, sabe, o seu gerente de Ouro Fino, que a gente convidou, não posso deixar aqui de registrar, gostaria de ficar registrado, o Antônio Matos, gerente regional da região Sudeste, para estar aqui hoje ouvindo vocês, né, porque ele também tem o poder de colocar essa agência conforme ela começou desde 2007. Bom, o que a gente está reivindicando aqui hoje é só um polo, é que a agência traga dinheiro de novo para os caixas, né? Porque o resto, segundo eu ouvi a palavra do próprio gerente aí, que vai ficar funcionando, né? Mas como fazer isso? Se a fatura tem que cobrar do presidente da República, Michel Temer, temos sim, concordo plenamente, senhor prefeito, temos que ir para Brasília, cobrar a fatura lá do Michel Temer, né? Através do Banco do Brasil, que é um banco público. Se fosse um banco privado, tudo bem, mas é um banco público, então ele pertence ao presidente da República hoje. Então, eu penso nisso e penso mais. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos, porque a audiência pública, ela é feita junto com o povo, o poder legislativo e o poder executivo, e mais as pessoas que a gente convidou que não vieram. 3h30 da tarde o rapaz avisou que não vinha. Então, que a gente, não sei se pode, vou dar um encaminhamento aqui, senhor Alex, que a gente faça também um abaixo-assinado para quando o prefeito for para Brasília, levar a indignação nossa, né?
Eu digo nossa porque é de todo mundo que está aqui, que está interessado que esse banco funcione plenamente. Então é essa a minha proposta. A audiência pública é feita de proposta, então nós temos que fazer proposta. Eu acho que o senhor prefeito vai deslocar, junto com o deputado, e vai negociar lá em Brasília, que lá que detém, e eu proponho isso, que a gente faça, colhe a assinatura das pessoas, que esse livro fique lá no Banco do Brasil daqui de Confidentes, onde a gente possa juntar bastante gente assinando e entregar na mão do senhor prefeito, que vai entregar lá em Brasília. Esta é uma ação que eu vejo por enquanto aqui, né? E depois construir mais caminhos de luta, né? Então, agora, né, falei por último aqui, finalizando, a audiência pública para ouvir vocês. E gostaria que vocês realmente falassem aqui viesse aqui na frente e perguntasse para as pessoas que estão aqui presentes, né, principalmente aos gerentes aqui, a questão de como fica e cobrar de cada um o sentimento. Como é que nós vamos fazer para ir para Ouro Fino, né? Muita gente não tem condição, porque a estrutura já foi criada, já criou o costumeiro. Hoje ligou uma pessoa para mim, seu gerente, que o senhor mande para a superintendência lá em cima, de Bueno Brandão, perguntando, nossa, onde que eu vou tirar meu dinheiro na Pouso Alegre? Eu falei, eu não sei. Então, são esse tipo de coisas que está acontecendo aqui. Então, resumindo, é isso que a gente tenta, quando acontece um fato desse, a gente tenta colocar um mecanismo. Eu proponho, quando o senhor prefeito for para Belo Horizonte, já a gente fazer um abaixo-assinado para anexar junto, quando ele estiver em audiência lá, reivindicar fortemente esse pedido da cidade de Inconfidentes. E já que ninguém bateu palma, eu gostaria de pedir uma salva de palma para vocês que estão aqui hoje, à tarde, né? Numa tarde. Então, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé e aplaudisse vocês mesmos. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Vladimir Fernandes, representando o IFSU de Minas. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Décio. Em nome de quem cumprimento a todos os componentes da mesa. Nos pegou de surpresa com relação à questão de numerário do Banco do Brasil. Hoje eu estou vindo aqui representando o diretor Miguel, do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Inconfidentes, que me passou a incumbência de passar algumas coisas para vocês. Para ser mais preciso, num levantamento que foi feito no dia 11 de novembro, hoje nós estamos com 1.700 alunos. Nós temos em torno de 119 docentes, contando com os professores substitutos. Temos os técnicos em torno de, ser mais preciso, 97 técnicos. Além, é claro, dos servidores terceirizados, que nós temos hoje 90. Tínhamos muito mais. Quando o professor Miguel assumiu a direção, tinha 165 servidores terceirizados. Tivemos que, infelizmente, devido aos cortes, passar para 90. Eu estou dizendo isso porque, principalmente, pelos nossos estudantes,
que são bolsistas e dependem demais da instituição bancária, que principalmente no que diz respeito a numerário. Eu estou só colocando essas pequenas coisas para que o pessoal fique por dentro do que é o Instituto hoje em Inconfidentes, o que representa o Instituto dentro da cidade de Inconfidentes. Portanto, eu hoje estou aqui principalmente para defender os nossos alunos, que queira ou não, dependem demais da instituição, como acabei de dizer, principalmente os nossos alunos bolsistas, que são muitos. Esse é um breve relato que eu coloco. Então, prefeito, o que precisar da gente, do Instituto Federal, tá, com relação a esse livro que o Bolão disse, para fazermos um abaixo-assinado, nós podemos movimentar junto aos nossos meninos, os nossos alunos do Instituto, servidores, para que possa levar, anexar no documento que você vai apresentar em Brasília. Tá? Boa noite a todos. Neste momento, passo a palavra aos inscritos. Senhor Cleibson Luiz Barbosa. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Cleibson Luiz Barbosa, filho de Adolfo Barbosa, já finado, filho da Licinha, cidadãos aqui de Inconfidentes, pagando todos os tributos em dia aqui em Inconfidentes. Eu também. Eu morei aqui em Inconfidentes até 1997. Voltei há 3 anos. E estou aqui pagando também todos os meus tributos. A minha atividade profissional é professor. Eu trabalho fora. Trabalho em Pouso Alegre e Jacutinga. Mas todos os meus rendimentos são transferidos automaticamente para a agência daqui, de Inconfidentes, porque eu acho mais cômodo. Posso? Porque eu acho mais cômodo. Então, sem ser muito repetitivo, o que já foi falado ali, eu vou falar algumas coisinhas. Primeiro, ir para Ouro Fino é extremamente dispendioso. Você leva tempo e grana, muita grana, apesar de que você vai se deslocar para Ouro Fino, você vai perder tempo, você vai pagar passagem, você vai pagar gasolina. O gerente de Ouro Fino ali pode até me confirmar isso, não sei, mas eu acho uma vantagem muito grande para Ouro Fino, visto que 3.000 correntistas foram para Ouro Fino. Vai movimentar, sim, o comércio de Ouro Fino, mais ainda, porque só o deslocamento para Ouro Fino, o simples fato de tirar um dinheirinho lá do caixa, você vai parar numa farmácia, você vai parar numa padaria, você vai na rodoviária, o dinheiro ficará em Ouro Fino e não aqui em Inconfidentes. Os tributos, os impostos ficarão em Ouro Fino e não aqui em Inconfidentes. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. O outro, fiz aqui uma colinha, né? Sem ser muito repetitivo. Tudo bem. Tá. Finais de semana. O gerente aqui de Inconfidentes citou que algumas transações são feitas aqui nos Correios. Os Correios não abrem final de semana. E aí? Outra. Inconfidentes é rota de peregrinos. O caminho da fé. E a cada dia mais peregrinos estão passando aqui. Veja lá o Bar do Maurão. Quantos vão no banco à frente, iam, né? Tirar o seu dinheirinho para continuar a rota. Porque para quem já fez o caminho da fé, ele não anda com muito dinheiro no bolso. Anda com um pouquinho. Ele vai aqui, vai ali, tira o seu troco. Como vai tirar esse troco agora? Ah, tem os Correios. E os finais de semana? E o horário que a agência está fechada? E a fila? Parece que não levam muito isso em consideração. Tá na cara que lucro de banco
não é de correntista. Lucro de banco foram os financiamentos rurais. 3.000 correntistas foram deslocados para Ouro Fino. Mas permaneceu aqui os 200 e poucos 20 contratos rurais. Então manda para Ouro Fino também. Para quem já vai se deslocar, já desloca para Ouro Fino. Já manda tudo para Ouro Fino. Os 220 contratos rurais também manda para Ouro Fino. Ah, não é, porque a cartela de lucro, podem até me confirmar ali, o lucro são os financiamentos e são os empréstimos. Por que então também não mandou isso para Ouro Fino? Estranho, manda tudo. Especialmente eu, se isso aí realmente se comprovar, eu não posso fechar minha conta por causa do meu empregador, que deposita no Banco do Brasil. Mas se isso se comprovar, eu me comprometo a ir na agência daqui e, no mínimo, transformar em conta salário. Não pago mais nada. Eu gostaria que muitos também fizessem isso. Cartão de crédito, já falo desde já. Transfiro para o Itaú. Desde já. O Banco do Brasil acabou de perder um cliente de cartão de crédito. Mas também não tem valor, porque eu sou apenas um. O peso social da saída. 3.000 correntistas. 3.000 cidadãos de Inconfidentes. Agora eu gostaria que o prefeito ou o responsável pelo Instituto apenas esclarecesse depois de quem é o prédio. Se houve essa prática aí de quebra de contrato que o senhor prefeito Décio assumiu, que é onde ele fez a parte dele, a segurança ali do major, que ele garantiu que não é problema de segurança. Então, já que o prefeito fez sua parte, o banco não fez a sua devida parte, então quebre esse contrato. Eu peço, então, já que isso se comprovar, que entregue o prédio ao público. Saia. Definitivamente saia. Passe a uma outra instituição, passe a um banco privado, forneça alguma coisa, crie lá uma fundação. Já não está servindo para mais nada. Para o que foi fundado, não tem mais fundamento. Sem ser repetitivo, aí muita coisa já foi falado, uma coisa que eu lamento aqui é a baixa presença da população de Inconfidentes. Foi falado na mídia, Facebook, muitas críticas referente a esse processo, e é nítido que poucos vieram aqui. Isso é um lamento meu, pessoal meu. O Facebook, muitos curtem, poucos presentes. É uma pena. Mas é a mídia. E só para concluir, a cada dia eu tenho mais vergonha e raiva e nojo de algumas instituições públicas. O motivo está claro. É uma instituição do Estado que está esquecendo o bem-estar social. A questão não é segurança. Já foi bem firmada ali pelo major. A questão é lucro. Lucro. Se a questão é lucro, é um pensamento privado. Então, já que as instituições públicas não estão funcionando, então eu torço encarecidamente que privatize o Banco do Brasil. Aí sim, vamos ver se esse negócio funciona ou não funciona. Já que a questão é lucro, então que privatize. Já vai fechar mesmo? É o meu pensamento, meio indignado com a situação. Eu vejo que os burocratas que estão lá atrás das carteiras, das mesas, pouco se importam. O vereador Alcides ali comentou que o superintendente, mesmo convidado, não compareceu. Uma vergonha. Pouco se importa. Então eu deixo aqui a minha indignação com o processo. Eu acho lamentável, mas eu gostaria que eu, Cleibson Luiz Barbosa, a partir de segunda-feira, se isso aí se for comprovar, a agência daqui perdeu um cliente. Eu. Obrigado. A palavra está livre para que as autoridades possam fazer suas considerações finais.
Para fazer o encerramento dessa solenidade, passo novamente a palavra ao senhor presidente, vereador Francisco de Paula Correia. Bem, antes de encerrar, eu queria agradecer aqui a presença de todos, autoridades, gerente do Banco de Confidentes, Alex, o de Ouro Fino, senhor prefeito, vice-prefeito, ao comandante aí, os comandantes da Polícia Militar, e a todos os produtores rurais que estão aqui presentes. E é o que já foi dito. Mais de 3.000 contas correntes estão indo por água abaixo. É que foi dito pelo nosso amigo ali, ó, nosso companheiro, que uma dele já se foi. E eu tenho certeza que atrás dessa vai muitas outras atrás. Temos aqui vários Pronaf. Teve produtor rural aqui com seus tratores novos, suas caminhonetes, com mais de 200 Pronaf. Né? Eu acho que é uma pena, meus caros companheiros, meus caros políticos, a gente tem sim que correr atrás desse direito, não nosso, direito desse povo que está sofrendo pelo esse ato injusto que é o Banco do Brasil não atender mais os 100% da nossa população. Nesta data, do dia 11, o dia que foi fechado a agência, se não me falha a memória, parece que mais 16 agências no sul de Minas foram fechadas. 8 foi lacrado as portas, sem chance de reabrir. Foi como um infarto fulminante. E 8 está numa situação dessa de Inconfidentes hoje. Nós estamos no UTI, respirando com aparelho. Mas eu tenho certeza que nós temos chance de sobreviver. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, meu caro cidadão de Inconfidentes. E neste momento, eu declaro encerrado essa audiência pública. Uma boa noite a todos.